E aí pessoal, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas novamente aqui ao Almoço Grátis. Eu sou Diogo Santos, sou economista, pesquisador, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também da Fundação Maurício Grabois e hoje nós estamos aqui no Almoço Grátis para discutir um tema muito importante para os trabalhadores e para o povo brasileiro, que é o fim da escala 6x1. Mas hoje o nosso objetivo é vincular esse tema a um projeto nacional de desenvolvimento para o país e ver como essas coisas precisam andar juntas para a gente realmente ter êxito na luta pelo desenvolvimento nacional. Então chega mais! Nosso tema de hoje é um tema fundamental, num dia muito especial. 1º de maio é um dia internacional da luta dos trabalhadores pela transformação das suas condições de vida, de lembrar todos que lutaram antes de nós e honrarmos essa memória e continuarmos a luta até nós conquistarmos o Brasil e o mundo que todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras precisam e merecem. E no Brasil nós estamos vivendo uma pauta muito importante. Já vai me contando aqui como você tem se relacionado com essa pauta do fim da escala 6x1. Você tem discutido isso na sua família, no almoço, lá com seus parentes, com seus familiares, com seus amigos? Esse assunto pegou, já está na roda de conversa do seu trabalho, não está? Você tem ajudado a divulgar essa pauta pelo Brasil afora? Então me conta aqui nos comentários e já aproveita, se inscreve no canal, dá o like aqui no vídeo e já ativa o sininho e bora espalhar essas ideias Brasil e mundo afora. Hoje nós sabemos que essa pauta ganhou força no Brasil, uma pauta que nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, deixou de ser uma questão só muito vinculada aos sindicatos, à luta dos trabalhadores organizados em torno do fim da jornada de trabalho de 6 dias por 1 dia de descanso, pela redução da jornada de trabalho, que hoje no Brasil é de 44 horas, e essa é uma mudança, não sei se vocês todos sabem, mas foi uma mudança trazida pela Constituição de 88. Até a Constituição de 88, a lei no Brasil permitia a escala de até 48 horas de trabalho semanais, então foi realmente a Constituição que reduziu a escala semanal de trabalho para no máximo 44 horas. Já foi uma luta e uma conquista importante em um momento de força do movimento social, dos partidos de esquerda, lá na década de 80, na luta no fim da ditadura militar. E hoje essa pauta, agora novamente, com muita força da sociedade brasileira, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais importantes de recolocar uma pauta central diretamente vinculada às condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora no Brasil. A questão é, quando a gente pensa na redução da jornada de trabalho, em termos teóricos, nós estamos pensando em quê? Nós estamos pensando em uma alteração nas relações sociais de produção. Mudar as relações sociais de produção mais a favor dos trabalhadores. Porque no capitalismo, as relações sociais de produção, ou a forma como os capitalistas e os trabalhadores se relacionam no mercado de trabalho, quais são as regras que governam essas relações, é uma questão de disputa política e ideológica intensa, que a cada momento histórico pode caminhar mais para termos relações sociais de produção mais favoráveis aos capitalistas, como foi, por exemplo, com a reforma trabalhista realizada no governo Temer, que reduziu a regulação pública das relações trabalhistas e deu mais poder para os capitalistas para definirem essas relações de trabalho. E agora nós temos uma outra luta, que é uma luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho e que, portanto, alteraria e alterará a relação social de produção básica do capitalismo brasileiro, mais a favor dos trabalhadores. Então é uma disputa permanente. Porém, quando nós pensamos em desenvolvimento nacional, o que nós estamos pensando em primeiro lugar é no desenvolvimento de quê? Em termos teóricos. No desenvolvimento das forças produtivas, no desenvolvimento da capacidade do país de gerar mais renda, de poder gerar mais renda e, portanto, poder também distribuir mais renda, para que o país possa ter empregos de melhor qualidade, salários maiores, ter um desenvolvimento tecnológico, produtivo, que se espalhe por toda a economia, que não fique somente em algumas cidades, em algumas regiões, e que mude a inserção internacional do país no mundo, em termos comerciais, financeiros, industriais, de modo a deixarmos de ser um país da semiperiferia
do capitalismo global e passemos a ser um país desenvolvido com capacidade de gerar um futuro melhor para a grande maioria dos trabalhadores e do povo brasileiro. Então, basicamente, nós estamos falando de duas coisas em termos teóricos. Estamos falando de alterar as relações sociais de produção, quando a gente luta pelo fim da escala 6x1, e estamos falando de desenvolvimento das forças produtivas do país, quando a gente fala de desenvolvimento econômico. Acontece que nós precisamos pensar o desenvolvimento econômico não só como algo abstrato que vai gerar essa mudança profunda, muito importante, fundamental na estrutura produtiva da sociedade, da economia brasileira, mas fundamentalmente pensarmos como esse desenvolvimento econômico vai gerar transformação concreta na vida das pessoas. E isso não é automático. Pode talvez parecer automático que somente gerar o crescimento econômico com transformação produtiva, com mais tecnologia embutida na nossa estrutura produtiva e, portanto, gerar uma diminuição da chamada heterogeneidade estrutural do capitalismo brasileiro, que isso automaticamente vai gerando melhores condições de vida para a população brasileira. Essa relação sim existe, mas ela não é automática, não é direta e não é totalmente garantida que ocorra. É, portanto, necessário direcionar o desenvolvimento nacional para alterar as condições de vida dos trabalhadores e do povo brasileiro. Isso, por exemplo, está implícito, é muito importante que esteja, na nova política industrial e tecnológica brasileira, que busca atacar objetivos e desafios que são importantes para todo o povo brasileiro, como nós já discutimos aqui em outros vídeos. Nós também já discutimos aqui em outro vídeo os efeitos econômicos de uma possível redução da jornada de trabalho. Vamos deixar esse vídeo aqui no cantinho, em cima aqui da tela, para vocês poderem olhar depois quais são os argumentos que nós rebatemos dos empresários, de modo geral, das pessoas que são contra a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. E para poder comparar o Brasil com outros países, pessoal, confere aí na tela qual é a jornada de trabalho semanal máxima num conjunto de outros países. Tá vendo aí? Na verdade, o Brasil está entre os países com as maiores jornadas de trabalhos semanais. A maioria dos países já estão em 40 horas semanais ou abaixo de 40 horas semanais. Portanto, não seria algo estranho ou diferente do que está acontecendo no resto do mundo essa redução de jornada de trabalho e principalmente o fim da escala 6x1, que é uma escala exaustiva de elevada exploração sobre os trabalhadores. Mas hoje aqui então, o que nós precisamos entender é qual é a relação que se estabelece entre essa luta e a luta pelo desenvolvimento nacional. O ponto fundamental é, nós precisamos reduzir a jornada de trabalho, precisamos alterar essas condições de trabalho no Brasil com o fim da escala 6x1, não só por conta de uma questão de justiça social, mas também porque nós precisamos ganhar, conquistar a classe trabalhadora e o povo de modo geral para lutar pelo desenvolvimento nacional. Portanto, o desenvolvimento nacional precisa, em primeiro lugar, não só como um resíduo, como um efeito colateral indireto, mas, em primeiro lugar, alterar as condições de vida do povo e dos trabalhadores no Brasil. Portanto, é importante que o desenvolvimento nacional tenha como objetivo não somente o desenvolvimento genérico e em geral das forças produtivas e o desenvolvimento tecnológico em geral, mas que seja um desenvolvimento e um avanço das forças produtivas direcionado para alterar as condições de vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Portanto, para alterar, por exemplo, as condições de saúde, de educação, de saneamento, de mobilidade urbana e também as condições nas relações de trabalho. E mais importante do que isso, essa questão de lutar e conquistar o fim da escala 6x1, de alterar as relações sociais de produção a favor dos trabalhadores, reduzindo o nível de exploração da classe trabalhadora brasileira, também é um fator muito importante para fazer o quê? Para possibilitar que se empurre os capitalistas e o Estado brasileiro para a busca de soluções de desenvolvimento em termos tecnológicos e produtivos e organizacionais da estrutura e do processo de trabalho no país. A própria luta pela alteração das relações sociais de produção, por melhorar as condições de trabalho,
por ter fim a uma escala de trabalho que é exaustiva e que provavelmente estudos importantes já mostraram em outros países que jornadas de trabalho excessivas, muito extensas, prejudicam a produtividade da economia. E certamente esse também é o caso brasileiro, porque no Brasil nós temos mais de 34 milhões de pessoas que estão em jornada de trabalho ou de 8 horas diárias, formando 44 horas diárias por semana, ou até maiores que isso. Cerca de mais ou menos 1 milhão de trabalhadores no Brasil estão em jornadas acima de 44 horas semanais, e certamente isso está impactando a produtividade, a capacidade desses trabalhadores de terem um processo produtivo e um processo de trabalho mais produtivo. Mas, além disso, além de melhorar essas condições diretas dos trabalhadores, essa luta possibilita e ajuda com que o sistema econômico brasileiro, os capitalistas, os governos, pensem, reflitam e atuem mais para se desenvolver novas tecnologias de trabalho que ampliem a produtividade, que possam ajudar a compensar a elevação de custos que é gerada com a redução da jornada de trabalho. Porque o ponto fundamental é, no Brasil, nós vivemos já nas últimas décadas um enfraquecimento importante dos setores, dos empresários, da burguesia de modo geral, que tem força e interesse para levar à frente um projeto de desenvolvimento nacional. Nós precisamos sim, sem sombra de dúvidas nenhuma, um projeto de desenvolvimento nacional tem que envolver o máximo possível todas as classes, entre os trabalhadores, também os grupos e as classes da burguesia que têm interesse em um projeto nacional. Acontece que, nas condições atuais do Brasil, por conta do enfraquecimento que nós sofremos ao longo das últimas décadas da nossa estrutura produtiva, da força muito grande que foi conquistada pela oligarquia financeira, nós precisamos contar, em primeiro lugar, com a classe trabalhadora e com os trabalhadores e o povo de modo geral para lutar pelo desenvolvimento. Então é fundamental que essa classe trabalhadora enxergue no Projeto Nacional de Desenvolvimento o caminho efetivo para transformar as suas condições de vida. Esse caminho não pode ser muito abstrato ou simplesmente vinculado a esse desenvolvimento produtivo e tecnológico que indiretamente vai alterar a vida das pessoas, mas precisa ser diretamente vinculado a essas condições. E, portanto, a luta pela redução da jornada de trabalho e pelo fim da escala 6x1 é um elemento fundamental, porque dá um peso nessa direção de podermos dizer e mostrar para a classe trabalhadora que o fim da escala 6x1 passa por vincularmos essa luta a um projeto nacional de desenvolvimento. Portanto, a luta pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho é um elemento importante de gerar um elo entre essas duas dimensões que nós precisamos que estejam conectadas, que é a dimensão de mudar as condições de trabalho, de mudar as relações sociais de produção a favor dos trabalhadores e de gerar um processo de desenvolvimento tecnológico e produtivo no país que é fundamental, que é imprescindível para transformar as condições de vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro de modo geral. Portanto, vincular essas duas coisas é uma tarefa teórica e política muito importante para os movimentos, para os partidos, porque nós precisamos que a linha de frente, aqueles que vão lutar em primeiro lugar pelo desenvolvimento nacional, porque desenvolvimento é uma batalha, é uma luta, aqueles que vão enfrentar os adversários do desenvolvimento nacional, seja em primeiro lugar o povo brasileiro, porque ele é o maior interessado e é de onde pode vir a força maior para essa luta. Portanto, a luta pelo desenvolvimento precisa ser uma luta popular, uma luta que engaje todas as diversas facetas da classe trabalhadora, todos os diversos segmentos que compõem a diversa classe trabalhadora brasileira, que é composta por homens, por mulheres, por negros, por não negros, por pessoas da periferia, por pessoas de setores médios, por regiões diferentes do país. Ou seja, é preciso vincular cada vez mais essas duas dimensões da luta pelo desenvolvimento e mostrar que, por um lado, não se gerará desenvolvimento sem uma brutal e profunda transformação da estrutura produtiva brasileira,
no sentido de desenvolver as forças produtivas, mas também não se terá força política suficiente para se alterar essas condições e gerar desenvolvimento econômico para o país se a classe trabalhadora e os trabalhadores e o povo não forem a principal expressão dessa luta, não forem os principais interessados e lutadores nessa direção. E por isso, os seus interesses devem ser os primeiros a serem atendidos pelo Projeto Nacional de Desenvolvimento e, portanto, o fim da escala 6x1 é uma dimensão importante, muito importante, dessa batalha de termos um desenvolvimento a serviço dos trabalhadores. Desenvolvimento nacional é transformação das condições de vida do povo brasileiro. Não é só um desenvolvimento em termos de termos no país mais empresas tecnologicamente desenvolvidas, mas é principalmente, em primeiro lugar, alterar as condições de vida, é melhorar a vida do povo. E para isso nós precisamos então vincular essas duas dimensões da luta pelo desenvolvimento. Pessoal, é isso aí. Eu espero que tenhamos um excelente dia de luta, de rememorar a luta do povo brasileiro nesse 1º de maio e de levar à frente essa luta em novas conquistas, em abrirmos novos horizontes, como a luta pelo fim da escala 6x1 está abrindo no país para conquistarmos as novas gerações de trabalhadores da classe trabalhadora brasileira, para colocarmos esse país nessa direção que nós precisamos, de um país desenvolvido e que esse desenvolvimento tenha um conteúdo social, um conteúdo popular como a sua força principal. Um abraço, até o próximo Almoço Grátis.